Senhora presidente Andressa, também nesse dia muito especial, dia 12, eu estou retornando para essa casa, então quero agradecer muito a Deus pela oportunidade, é um momento importante. E estou muito feliz porque a felicidade não se compra e não se vende, né? A felicidade é um dom de Deus. Então eu quero estar sempre alegre, feliz, trazendo as coisas boas da nossa cidade. Quero também agradecer aos novos que estão aí, o Clever, também o Rafael e os mais antigos da legislatura, os que estou conhecendo agora, né? Estou na foto do lado de duas mulheres. Uma é filha do meu amigo Isolino e outra deputada Anise Pessoa. Quero agradecer também aos 2.316 votos, ao PSB, nosso partido, né, com muitas lideranças comunitárias, que foi um partido que deu exemplo, né? A gente fala, mas com certeza antes dá o exemplo. Na legislatura passada oportunizou 6 vereadores ou 7 a ocupar o espaço nessa casa. Então, ao Weber, que é o nosso vereador mais votado do partido, um trabalhador, um secretário que a gente pode confiar, que está sempre envolvido e melhorando aquilo que pode. Ao colega Eloy, que deixou nessa casa toda a sua experiência, toda a sua humildade, todo o seu trabalho. E o prefeito Adiló, o vice-nesplo, que me deram a oportunidade de coordenar por 7 meses relações comunitárias. E aí com muitos colegas de vários partidos. Ali tem indicações do Bortola, tem indicações do Rafael Bueno, tem indicações do Micael lá de Sonda, tem indicações do Adriano Boff, de vários partidos, né? E o prefeito Adiló sempre com seu jeito republicano, simples, humilde, de agregar. E eu aprendi muito nesses 7 meses trabalhando na administração. E o Relações Comunitárias, no meu tempo, quando a gente coordenava em de 2013 a 2016, com o prefeito Alceu, o orçamento comunitário, então, na época, ela tinha recursos, em torno de 10 milhões por ano. E nós distribuíamos conforme as demandas das comunidades. Hoje é diferente. Hoje nós fazemos um trabalho fazendo a ligação da comunidade com o poder público. E nesses 7 meses trabalhamos muito para que as obras do governo fossem reconhecidas pela comunidade, não só por CCs. Isso é importante. Eu acho que nós trabalhamos muito na questão, organizamos a questão da pavimentação comunitária e essa unificação de ideias aí do SAMAI com o poder público de reutilizar a pedra antiga é a melhor que tem, é uma pedra mais parelha. Nós vamos ter muita pedra a partir do ano que vem com essa mudança de saneamento, porque não vai ser só a cobertura da vala. Troca a tubulação e nós vamos utilizar toda a pedra da rua para pavimentar outras e de forma comunitária, o morador ajudando a pagar a mão de obra pó de brita. Calçamos 4 ruas, inclusive a vereadora Sandra falou aqui, a Júlio Leal da Forqueta, 2 lá no loteamento Pinheiros, inauguramos a Artemio Rec, a Fortunata Basso está pronta aqui no San Ciro. Então, muitas coisas boas aconteceram. Logo quero mostrar aqui todas as obras do SAMAI que virão para resolver essa questão dos alagamentos que nós temos na nossa cidade. E também com os nossos CCs, senhora presidente, lá de Relações Comunitárias, que eu tenho muito orgulho dessa equipe que está lá trabalhando, nós conseguimos trocar o telhado de uma escola e ainda
Brasilite do tempo que fizemos aquele Pix solidário junto com os procuradores. Conseguimos, lá na escola onde o Rafael trabalha, na Tancredo Neves, fazer uma ampliação da cozinha, uma grande ampliação, com economia da escola, e também quero já dizer que sábado tem uma janta onde o pessoal vai complementar o recurso. Trabalhamos muito com 14 escolas, o projeto é passar nas 83, passamos em 14, ensinando as crianças a plantar. Junto com o horto, nossos CCs, nós fizemos os canteiros, ensinamos as crianças a entender que o chuchu dá na planta e a batata dá debaixo da terra. Então, parabéns à Vânia do Horto, uma querida, e que a gente pretende, com certeza o governo pretende seguir nas outras escolas que faltam. Nós também iniciamos o processo das hortas comunitárias, e com certeza, junto com as áreas públicas e com a Secretaria da Agricultura, vamos ter muitas hortas comunitárias, com recursos da SDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Estadual da Agricultura, e também com recursos da deputada Denise. Logo nós vamos ter mais 3 hortas. Eu sempre tive o propósito de defender pautas únicas. Então, na legislatura passada, a Codeca era uma pauta única, nós defendemos. Nós defendemos lá na região norte a volta do quartel dos bombeiros, com audiências, com a visita, inclusive, ao governador do estado. E o Bortola, que sempre presidiu a Comissão de Segurança, eterno presidente, também nos acompanhou, nos ajudou com o governador. Isso foi muito importante para aquela região, porque é uma região vulnerável, muito problema com instalação nas redes elétricas, muita casa de madeira, então. E nós vamos lutar junto, Bortola, para que tenhamos mais efetivo, para que funcione 24 horas. Então, o comandante Becker aí sabe da nossa demanda e com certeza vai se unir conosco. Eu quero logo também mostrar aqui daqui uns dias também, nobre presidente, as 31 escolas infantis, que serão muito importantes, né? Muito importante. Obrigado, Jane, nossa colega do PSB que trabalha lá no Raio X e que eu tive a oportunidade de conhecer sexta-feira. Belo trabalho de vocês ali nos exames, que está presente aqui na sessão. Então, logo vou mostrar as 31 áreas onde serão construídas as 31 escolas infantis. Aquele pessoal do Planalto Rio Branco pode ficar feliz, porque logo a empresa, através de recursos do PAC, nós vamos iniciar uma escola infantil ali. E também fizemos um mapeamento de todos os lixões da cidade. Uma declaração de líder de bancada do PDT, presidente. Todos os lixões da cidade. E sexta-feira, inclusive, vamos ter reunião para que a gente busque uma saída. Uma saída, os acessos estão tapados de lixões, isso são vários culpados e a gente não pode fechar os olhos. O poder público não pode fechar os olhos também. Então, eu quero dizer, nobre presidente, que Lucas Carinhato, nobre presidente, que sempre me corrigia, né? O senhor chama pelo Lucas Carinhato, porque tem 2 Lucas. Hoje só tem o senhor, né? Então, Lucas, posso chamar? Só de Lucas, né? Então, obrigado, nobre presidente, pela acolhida. Contem comigo para as pautas únicas, aquilo que for para ajudar a população. Eu quero ser um mensageiro de causas boas, positivas. Olhar uma cidade com um olhar propositivo e sugerir ao executivo aquilo que precisa ser melhorado. É assim que se constrói uma cidade melhor e é assim que nós vamos viver mais felizes nessa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrós. Grato pela defesa.